Aula de hoje, então, produtos para banho, bem? Quais são os produtos para banho? Os sabões, sabonete em barra, sabonete líquido, sabonete cremoso, banho de espuma, sais de banho e óleos para banho. Então, com o desenvolvimento de várias frentes na cosmetologia, foi feita uma classe ali para o banho, para o momento do banho. Como a gente já viu shampoo e condicionador, a gente vai ver a outra parte. Então, os sabões. Sabão é sabão independente da cosmetologia, tá? Ele é formado por uma reação de ácido graxo com álcalis, bem? Então, ele é um sal alcalino. Basicamente, gordura e soda. Essa é a reação de saponificação. Aqui a base, aqui a gente tem um triglicerídeo, então um ácido graxo, e uma base, que no caso é hidróxido de sódio, e ela é colocada para reagir e gera o que a gente mais usa, que é a glicerina. Já viu glicerina em emulsão, viu glicerina em shampoo, né, que é um agente umectante, então a gente já viu glicerina. E a glicerina é obtida por essa reação, tá? Os sabões de sódio e potássio sofrem hidrólise e promovem elevado pH. Então, o pH deles fica entre 9 e 10,5. Provocam muita irritação na pele, tá? Nós substituímos, né, esse hidróxido de sódio por etanolamina para ficar com um pH 8, que é melhor tolerado pela pele. Então, tem algum problema eu usar um sabão que seja sódico? Não, não tem. A questão é que o pH dele fica muito alto, fica perto lá de 10 e a gente tem uma incompatibilidade com a pele, tá bem? Então, etanolamina, lembrem que tem um pH um pouco menor e isso faz com que seja mais suave. Que são os sabões em barra ou sabonetes em barra, que acho que foram os primeiros a serem realizados, a serem feitos e vendidos, tá? São os sais sódicos, então, dessa reação que a gente viu, e eles são informados, eles colocam em formas para ficar com aquela característica de barra. Continuam sendo extremamente alcalinos, e acho que a grande mudança que teve foi quando foi feito o Dove. O Dove, ele tem uma quantidade de hidratante, ou seja, uma emulsão. E foi uma revolução do sabonete, né? A gente estava acostumado com aquele sabonete ruinzinho e tal, e aí vem um sabonete com uma emulsão junto. Então, eles preparam a base do sabão e incorporam a emulsão para ter um poder hidratante melhor. Eles são tão alcalinos que eles causam a deslipidação cutânea, tiram a camada de lipídio que protege a nossa pele, que impermeabiliza a nossa pele. Isso gera o que a gente conhece como ressecamento. Em algumas pessoas pode gerar uma irritação, tá? Alteração do pH cutâneo e o que é mais importante que a gente descobriu. Nossa pele, ela tem uma microbiota. Ela tem bactérias que fazem parte dela, bactérias que deixam ela mais hidratada, com maior síntese de colágeno e elastina. Se você vai lá, usa um produto que é cáustico, né, que retira esse lipídio, você acaba invertendo essa microbiota e acaba envelhecendo, tendo mais problemas de pele. Sabonetes, então, foram sabonetes de glicerina. A glicerina, de novo, é produto da reação de saponificação. Quando eu tenho um triglicerídeo, mais o hidróxido de sódio, gero o sabão de sódio mais a glicerina. Então, ao invés de usar os dois juntos, eu podia pegar só a glicerina, que é produto desta reação, tá? Característica da glicerina é que ela é transparente, mas ela é rica em óleo de rícino, etanol. Eu posso colocar coisas nesse sabonete de glicerina, tá? Eu coloco, além do óleo de rícino, etanol, glicerina. Vocês lembram por que a gente usava etanol lá na emulsão? O etanol lá na emulsão era um agente desidratante que fechava poros. Então, às vezes, para um sabonete, né, que você quer fazer anti-acne ou pós-procedimento, colocar um pouco de álcool ali pode trazer o fechamento dos poros, né? Esses sabonetes têm como objetivo limpeza, são sabonetes que limpam a pele, tá?
E eu posso colocar em alguns lugares glicerina com a ideia de dar transparência e impedir cristalização e opacificação do sabonete. Por quê? Esse sabão que é formado aqui com soda, né, com sódio, é um sabão que fica feio, é aquele sabão IP amarelado, né, que a gente está acostumado. Então, acrescentar mais glicerina do que o sabão pode te dar outras características mais interessantes, até para o consumidor comprar. Essa é uma formulação de sabonete de glicerina, tá? Então, eu vou incorporar a glicerina nesse sabonete e olha o que eu tenho: ácido esteárico, óleo de rícino, óleo de coco. Então, esses 3 óleos fazem a parte ácido graxo, fazem essa parte aqui, ó, que os triglicerídeos estão fazendo, bem? Então, eu preciso de 3 óleos. O ácido esteárico, que é um ácido graxo, óleo de rícino e óleo de coco, bem? Depois você põe quem? O hidróxido de sódio. Basicamente, o sabonete seria isso, esses 3 óleos mais o hidróxido de sódio, que é a base forte, tá? Então, se você fizer as contas, você tem 12,5% de um óleo, 9 do outro, 14 do outro, mais 5 de hidróxido. Você já tem 40,5% do seu sabonete só aí. Então, 40% do sabonete é a reação de saponificação. Aí eu vou colocar o álcool etílico, tá? Açúcar também para dar consistência, a glicerina que melhora a visualidade do sabonete, lanolina hidratante e aqui uma sigla nova para vocês. Normalmente, quando a gente fala em cosmetologia, a gente estava usando a sigla QSP, quantidade suficiente para. Agora apareceu uma sigla QS, é quantidade suficiente, não é o final. Porque quando a gente põe QSP 50 gramas, significa que a quantidade final do produto é 50 gramas. Então, que eu vou ter que acertar todos os meus componentes para que no final eu tenha 50 gramas. Então, se eu somar, por exemplo, 90 gramas, eu tenho que colocar 10 gramas do QSP. Em sabonete, a gente vai usar muito corante e muito, além de corante, a gente vai usar também aroma. E aí eu não posso colocar QSP porque eu não vou completar a quantidade de produto com aquilo. Então eu não vou fazer QSP de essência e corante, mas eu vou fazer QS. Quer dizer que eu vou colocar um pouquinho para dar o odor, para dar a característica. Então, entenderam a diferença? Quando você fala aqui, ó, água destilada QSP 100%, ou seja, você somou os ingredientes. O que faltou para 100%, você completou com água. Sim? Então, você soma tudo, o que falta, você completa com água. Isso é QSP. Quando a gente coloca QS, a gente está dizendo que é uma quantidade suficiente, que é a quantidade que você quer pôr. Você não vai completar a quantidade de ingredientes com o seu QS. Agora, passado isso, veio a questão dessa alcalinidade do sabonete. Então, como que a gente poderia melhorar a alcalinidade? Bom, não vamos fazer sabonete em barra. Vamos começar a fazer sabonetes líquidos. Qual é a vantagem de um sabonete líquido? Ele vai lembrar muito a formulação de um shampoo. Outra, a gente vai poder diversificar isso. Quer dizer que a gente vai colocar mais ativos, uma embalagem mais atraente do que aquela barra, né? E eu vou conseguir colocar mais coisas sem parecer tão artesanal. Porque os sabonetes que colocam coisas, eles parecem bem artesanais, né? Coloca pétala, enfim. Não fica uma cara muito profissional. Então, os sabonetes líquidos vieram para isso. Sabonete líquido é uma mistura
de detergentes sintéticos associados a emolientes, antissépticos, aromatizantes, corantes e corretivo de pH. Lembra que a gente tem no shampoo corretivo de pH também? Então, vai aparecer aqui. Ou seja, nada mais são do que shampoos concentrados, com 35 a 60% de detergente. Na aula de shampoo, quem eu chamei de detergente, lembra? Tensoativo. Tensoativo é que fazia toda a limpeza, tá? Então, o tensoativo é o cara que limpa. Qual é a diferença entre um sabonete líquido e um shampoo? A quantidade de tensoativo que eu coloco. No shampoo, eu coloco menos tensoativo. No sabonete, eu coloco mais tensoativo. Ah, então quer dizer que eu posso lavar minha cabeça com sabonete líquido? Pode. Mas lembra qual que era o problema do tensoativo? Ele vai tirar toda a gordura, ele vai deixar muito seco. Ah, mas então fica muito parecido com um shampoo anti-resíduo? Sim, muito parecido com um shampoo anti-resíduo. Bem, então ele contém de 35 até 60% de detergente. Pode ser transparente, pode ser perolado, como a gente já sabia fazer shampoo perolado, e ele ainda pode ser misturado com estearato de etranolamina para ficar mais cremoso, para dar uma característica de maior consistência. Aqui no sabonete de líquido é o lauril éter sulfato de sódio. É aquele tensoativo que a gente viu na aula passada, tá? É um tensoativo aniônico, só que aqui ele já está em 45%. De etanolamina ácida para manter a espuma, porque lembra que a gente associa espuma à limpeza. Metilparabeno, conservante, cloreto de sódio, um espessante. E olha que interessante quanto QS aparece no sabonete líquido. Cloreto de sódio é QS. Por que ele é QS? Porque é o que determina o quanto que eu quero que aquele sabonete fique ou não espesso. Ácido cítrico, porque normalmente eles são mais alcalinos, então eu corrijo o pH de 6 a 7. E aqui eu consigo fazer o que, gente? Um sabonete neutro, tá? Então eu consigo fazer aqueles sabonetes que são utilizados, por exemplo, para vagina. É assim que eu consigo acertar o pH. Aditivos pode ser um perolizante, alguma coisa que eu quero, QS, perfume corante QS e água destilada QSP 100%. Agora sim, QSP significa quantidade suficiente para, quer dizer que eu vou completar o volume total com a água destilada, bem? Então, sabão em barra, produto de saponificação. Sabonete líquido é um shampoo com maior quantidade de tensoativo. Quanto que eu tenho que colocar de água? Você soma, né? A mais B, então você vai somar A mais B mais C e vai ter 40%. Então, a água você vai colocar 60%, porque ela é quantidade suficiente para. Então, quem tiver com o QSP é quantidade suficiente para. Se eu venho aqui e ao invés de QSP, coloco QS, quanto você põe de água? Quanto você quiser. O D, eu ponho assim, o D eu coloco S. Agora minha pergunta, quanto você vai pôr de água? Você colocou de QS 5%? Quanto que passou a ser de água? Agora você vai pôr 55%. Sais de banho já foi uma coisa bem mais vendida, né? Hoje ele é mais presente, quando alguém quer dar um presente e tal. Ele precisa ter fragrância e cor, poder relaxante e refrescante, o tamanho dos cristais e facilidade de dispersão, efeito abrandador de água dura, que é água rica em cálcio e magnésio. Os sais de banho, eles vieram principalmente da Europa. A água da Europa é uma água muito dura, é uma água que tem muito cálcio, tá? Então, eles usam na banheira para não sair da água e ficar com a sensação de pele muito seca. Então, eles usam bastante. E também tem que ter baixa alcalinidade. Ele nunca pode mexer com o tensoativo que eu coloco ali,
ou com o sabão que eu fiz, né? Ele não pode interferir com a reação de saponificação ou ele não pode reagir com o tensoativo, tá? Que assim eu não tenho, não vai fazer sentido, bem? Ele é uma mistura de ácidos orgânicos, normalmente ácido cítrico, fumárico, tartárico, com bicarbonato. Então, ele normalmente a gente coloca bicarbonato. O bicarbonato em água libera CO2 e causa efervescência. Então, basicamente, eu coloco os ácidos que eu quero no banho, coloco com bicarbonato e compacto. Quando eu colocar esses sais na água, vai ferver. Isso é um sal de banho. Óleos para banho, tá? O que eu fiz? Eu fiz um óleo com um pouco de tensoativo para poder usar, com a finalidade de não retirar aquela camada que a gente falou no começo, que são os óleos da pele, que fazem a proteção, mantém a hidratação da pele. Então, quando eu uso um sabão muito alcalino e eu retiro a camada de proteção, o que vai acontecer? Eu vou mexer com a minha microbiota. Então, eu posso usar um óleo para banho com a finalidade de manter a minha hidratação por mais tempo e não retirar aquela camada da pele, tá? Essa é a finalidade do óleo. Os não dispersíveis ou insolúveis é uma mistura de óleo mineral, vegetal e animal, ésteres e álcoois graxos, tá? Os solúveis é uma mistura de óleo com tensoativo. O tensoativo aqui vai fazer o quê? Misturar óleo com água, tá? Então, os não são os óleos. E se eu não me engano, o primeiro óleo que saiu para banho foi o óleo Seve, da Natura. E a ideia era esse, um óleo não dispersível, sem tensoativo. E depois vieram os óleos bifásicos, com a ideia de você não ficar tão pegajoso durante o banho, que aí usam tensoativos, tá? Eles são usados para você passar e dar o último enxágue. Quem usou na época, né, óleo de amêndoa, óleo Seve, tá desgraça, não sai do corpo nem que você queira. Porque é óleo, né? Não tem o tensoativo. Hoje os óleos para banho são muito mais leves, tem muito mais tensoativo, bem? Essa é a formulação de um óleo dispersível para banho. Então, miristrato de isopropila, óleo de semente de uva, álcool oleico, que é uma forma de álcool que é ácido graxo, essência, olha aí o QS aparecendo, corante, BHT, que é o antioxidante conservante, e o óleo mineral, que é SP. Então, olha que interessante. Do óleo caro, que é o óleo de semente de uva, quanto que você usou? 10%. Do óleo mineral, que é o óleo mais barato que tem, quanto você usou? QSP. Então, na verdade, esses óleos são QSP, né? Eles são óleos que você coloca um pouquinho daqueles óleos mais caros.